Olá, estamos ao vivo. Rodrigo Físio, especialista em dor e reabilitação, e ajudo você a viver sem dor, sem cirurgia, sem medicação. Seja bem-vindo a mais uma live. Fabi Maria Albuquerque. E já coloca aí, se você está agora sentindo dor entre as asinhas das escápulas, a gente chama asinha, espátula, escápula, paletinha. A escápula tem vários apelidos, né? Originalmente, ela era chamada de omoplata e depois de um tempo passou a ser chamada de escápula. Então seja bem-vindo aí, queria que você colocasse. Se você está sentindo dor entre as escápulas, digite 1. Se você não está sentindo dor entre as escápulas, digite 2 para eu saber. A plataforma está convidando o pessoal para entrar. E hoje eu vou falar de algo que eu vi que a maioria das pessoas não tem falado, ensinado a como algumas causas que podem levar a essa dor, que é muito comum, gente. Toda semana eu atendo clientes com isso aí, tá? Se você procurar na internet, você vai ver que tem vários vídeos, vários profissionais aí ensinando o que fazer, mas muitos poucos mesmo têm ensinado o que eu vou trazer para você aqui hoje. Então, a Fabi dizendo que não tem. Então, número 1, se você tem entre as escápulas, digite 1, se você não tem, 2. Outra coisa, me ajude aí curtindo, porque a plataforma entende que o conteúdo é relevante para as pessoas e começa a distribuir e convidar mais pessoas para participar, de modo que mais pessoas possam aprender técnicas para entrar num padrão de viver sem dor, aliviar a sua dor, sem cirurgia e sem medicação. Seja bem-vindo você que está entrando aqui agora e me ajude então, por favor, bota no aviãozinho aí, convida aí 2, 3 contatos seus para participar aqui com a gente. Eu fiquei surpreso, eu digo até espantado. Surpreso não, porque como eu disse, essa queixa aqui as pessoas têm, é muito comum. Porém, fiz um story ontem perguntando e acho que quase tá com quase 2.000 visualizações, e do pessoal que respondeu a enquete, 99% das pessoas estão sentindo essa dor. Eu perguntei, está sentindo essa dor agora? Hoje tá. Então eu falei, deixa eu fazer uma live então para ajudar as pessoas com isso. Seja bem-vindo, você que está chegando aqui agora. A Fabi dizendo que hoje está sem dores, mas sempre tem devido à hérnia cervical. E esse é o detalhe, Fabi. A gente tem que ver se é a hérnia cervical ou não, tá? Novamente, é uma coisa que eu mais escuto aqui. Eu estou com dor na cervical ou até na lombar. É por conta da minha hérnia. A gente vai lá, avalia, não é hérnia coisa nenhuma, tá? Nós precisamos lembrar primeiramente, Fabi, aproveitando que você está falando aí, que há muitos casos de hérnias que são assintomáticas, tá? Às vezes a pessoa faz o exame, ela passa com um profissional que faz uma avaliação mais superficial e fala, aqui mostra aqui na imagem a hérnia. Então, não podemos começar por aí, tá bom? Precisamos... pode ser que a queixa, a causa da sua dor seja isso que eu vou falar hoje, que eu já até separei aqui um artigo para mostrar para vocês, para falar sobre isso, tá? Porque, como eu disse, a maioria tem falado só da parte muscular, que realmente tem a sua parte, é importante. Geralmente aquela ideia aqui um pouco, tudo tá junto, né? Tá? Porém, hoje a gente vai falar de uma outra causa que é muito comum. Então, indo adiante, quando eu tenho a dor entre as escápulas e a paletinha, geralmente a pessoa sente lá na parte de trás, tá? Deixa eu pegar uma foto clássica aqui. E aí, como hoje a gente tem a internet, muitas pessoas já consultam, já conhecem essas imagens. Eu mesmo, quando eu posso exercício, eu coloco para a pessoa ter noção onde que está, onde que fica. Então, é provável, deixa eu virar minha câmera aqui, é provável que todo mundo já viu essa imagem aqui, tá? Onde eu tenho a coluna cervical, eu tenho a coluna torácica, eu tenho as escápulas, e aqui eu tenho os músculos, os romboides. Então, você que está chegando aí já viu essa imagem? Eu acredito que sim, tá? Se você não viu, muito prazer, aqui você está vendo a gente chama de vista posterior, olhando de costas da pessoa, nós temos a escápula, tá? E aí a gente está vendo a localização do romboide. É muito comum a pessoa ter uma dor localizada entre elas,
E se isso cronifica, se você não cuida, ele já passa para um outro padrão, que ela começa a espalhar, tá? Toda dor, ela começa, da coluna começa local, depois a gente chama de dor referida, tá? É mais popularmente falado como dor irradiada. Tecnicamente, gente, dor irradiada é mais relacionada à dor de nervo, mas como isso é meio popular, todo mundo fala, eu costumo falar mesmo. Claro que quando eu preciso ser mais técnico, aí a gente usa o termo correto, tá? Você vê até o termo aqui em inglês, né? Ó, dor referida, ó, referred pain, tá? Então é muito comum a pessoas que têm essa queixa aqui, elas acham que é a hérnia de disco, porque às vezes ela fez exame de imagem e tem a hérnia de disco, mas a gente tem que testar para saber se é, tá? Então é muito comum até acumular ponto de tensão nessa parte mais alta aqui. Deixa eu vir para essa outra imagem. Nessa parte mais alta aqui, hoje eu já atendi uma cliente aqui às 8 da manhã com essa queixa, tá? E aí a dor começa a acumular, a tensão, e aí a pessoa pode ter a dor que desce pro braço, assim como tá nesse padrão aqui, tá? Então, só para eu saber, por exemplo, eu perguntei para a pessoa ontem na enquete, fiz a seguinte pergunta: você sente dor entre as escápulas? E aí, como eu disse, mais aproximadamente 2.000 pessoas viram story, e das que responderam a enquete, 99% diz que estão com dor nessa região aqui. E aí eu tenho uma outra pergunta agora. Você sente que a sua dor também irradia para o braço, nesse padrão aqui? Só para eu saber se tem alguém que está desse ponto aqui, eu queria que você digitasse 3 para eu saber se a sua dor está irradiando, tá? Ou se ela está só entre as escápulas, você coloca o 1 mesmo. Número 1, se você só sente a dor entre as escápulas aqui agora hoje, ao vivo. E aí o Fábio dizendo 3, se você percebe que está nesse padrão de irradiar aqui, tá bom? Então isso aqui, gente, isso aqui é muito mais comum do que mesmo você tendo hérnia de disco na coluna, e isso aí está irradiando ou não, tá? Aí também tem a Sueli, Sueli, a colega Fiz, tudo bem, Sueli? Seja bem-vinda à live, dizendo que também tá, ok? Então, a causa mais comum da gente ter isso aqui, a causa mais comum é o que todo mundo, a maioria do pessoal fala após o exercício, ok, é uma sobrecarga da musculatura, tá? Isso aqui é muito comum em quem trabalha, tem um trabalho no padrão de escritório, gente. O que é o padrão de escritório? Você trabalha com os seus cotovelos dobrados e fazendo vários movimentos, tá? A Maria, obrigado aí pessoal que está respondendo. E aí, Igor, tudo bem? A Maria está dizendo aqui que sempre tem à esquerda, né? Chega a irradiar, tá? Então isso é muito comum. Então, a sobrecarga do uso, tá? A fadiga, o excesso de uso, aí isso tem tudo a ver também com a sua nutrição, tá? Tem pessoas que tomam, assim como a gente estava comentando de um dos exercícios que eu postei, às vezes você toma magnésio, você melhora essa queixa, porque vamos lembrar que o magnésio ele é um componente importante na contração muscular. E às vezes a pessoa usa demais, pensa bem, 8 horas ou mais, você sentado no trabalho, tipo escritório, ali digitando, né? Certo? Isso é muito comum. Então os micromovimentos durante o dia acumulam, e aí isso pode levar então ao que a gente chama de hiperatividade muscular, tá? Isso não é inflamação, tá? Pode causar dor, mas não estou falando de uma dor inflamatória. A pessoa pode ter isso, tá? É mais como a gente chama de uma dor nociceptiva. O que é uma dor nociceptiva? É algo que você está fazendo com o seu corpo e ele está achando que esse estímulo não está legal. Às vezes nem tem inflamação, tá? Mas agora eu não vou dar tanto detalhes de tipos de dor. Eu só quero dizer mais de maneira geral que uma das queixas mais comuns está relacionado ao excesso de uso da musculatura. Por exemplo, às 8 da manhã hoje, das 8 às 10, eu atendi a minha querida amiga Nels, pediatra, e ela saiu de um plantão de 24 horas, atende muitas crianças, avalia todas, e ela usa muito nesse padrão. No caso dela, ela não está digitando no computador o dia todo, ou durante todo o seu tempo no plantão, no seu trabalho. Porém, é bastante uso. Às vezes tem uma pessoa que trabalha em alguma empresa, usa alguma máquina com movimentos repetidos. Então isso é muito comum. E aí a pessoa pode também sentir na região, né, sabendo que aqui é região cervical, tá? Então no pescoço cervical. Igor, boa tarde, tudo bem? Obrigado você aí por estar participando aí de mais uma live. E aí, gente, tem uma outra causa, uma outra coisa que pode levar a sobrecarga e causar essa dor aqui nessa região. Não é só o excesso do uso desses músculos
que realmente dor entre as escápulas, o grande vilão é o chamado rhomboide, tá? Esse músculo eu estava mostrando aqui. Vou mostrar de novo para quem tem gente entrando aí, seja bem-vindo. Então, os músculos rhomboides que estão aqui. Mas o que você precisa lembrar? Que isso aqui é igual uma lasanha, gente. São várias camadas. Eu gosto de falar da lasanha. Quem gosta de comer lasanha e adora comer lasanha, são várias camadas musculares. Então, eu tenho os rhomboides aqui, tá? Por baixo aqui dos rhomboides, eu tenho aqui o multífido. Vou até pegar uma caneta, tá? Seria, só que ele é bem fininho, né? Eu tenho uma camada, tenho os multífidos, eu tenho o longuíssimo, eu tenho um pouco mais lateral, eu tenho o ilho costal. Depois eu tenho aqui o trapézio que vai estar por cima. Então são várias camadas, são vários músculos que podem estar com uma sobrecarga. Não é só o romboide, tá? Mas é muito comum por conta dos micromovimentos, tá? Cirurgiões também, pessoas que trabalham com instrumentos pequenos, movimentos muito repetidos. Então a sobrecarga muscular de uso pode causar sim essa dor que pode, aí sim como algumas pessoas já responderam aqui, tá? Olha, ela pode acumular e descer, tá? Serviços domésticos, coisa de casa, tá bom? Então, gente, isso é muito comum, tá? Tem uma pergunta da Daniele aqui, da Daiane. Já vou responder. Daiane, boa tarde. Se você tá falando magnésia ou magnésio, tá? Se o magnésio ajuda na dor crônica, na fibromialgia, tá? Olha só, o ponto é falar aqui é o seguinte, pode ajudar, tá? Especialmente se o seu corpo está disparando o alarme em relação à dor crônica, e aí tem você precisa equilibrar o que? A parte bioquímica da sua musculatura, tá? Em relação ao excesso de uso ou até falta, tá? Então, aí você teria mesmo que ou seja, mais detalhes sobre essa avaliação, estou sendo mais geral, mas como o magnésio ajuda na contração muscular, você pode ter uma melhora assim, tá? Outra coisa que você pode experimentar é a água de coco natural. Eu não recomendo água de coco de caixinha, porque vai ter aditivos. A natural, porque também tem o potássio, que também ajuda na parte da contração da musculatura. Então, você pode aproveitar isso aí, tá bom? E aí, gente, então... não, tudo bem, Daiane, tá tranquilo, a gente às vezes digita errado. É porque tem algumas coisas, o nome comercial, eu lembrei da pastilha misturada de magnésia, acho que o nome até era magnésio, enfim, não tem problema não, tá bom, querida? Mas obrigada pela sua pergunta, tá? O ômega 3 ajuda de maneira geral no corpo todo sim, Fabi, tá? Diretamente na dor, eu não diria diretamente, mas a gente tem que lembrar que o nosso corpo são vários sistemas que estão ligados, tá? Então, você vê que os médicos têm recomendado você tomar regularmente o ômega 3, tá bom? Então, deixa eu voltar então na outra, que é a segunda parte, que eu disse que o pessoal tem falado pouco, como causa de queixas aqui, da dor entre as escápulas, ou entre as asinhas, ou entre as palitinhas. De nada, a água de coco é excelente. Eu vou te dar uma outra coisa, Daiane, antes de eu ir adiante. Quando eu voltei a jogar basquete regularmente, uma média de duas até 3 vezes na semana, eu tava assim, praticava pilates semanalmente, mas o basquete é um outro padrão de ter um exercício mais aeróbico junto com força, e aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a ter muita cãibra, tá? Então eu tava tendo dor de cãibra, e aí falei com uma amiga médica, falei assim, tá, o que você recomenda que eu posso fazer uma suplementação? E ela que me falou, olha, água de coco, potássio. Então hoje quando eu vou jogar basquete, ontem por exemplo à noite eu joguei um pouco, estou numa média de 2 vezes por semana, tem vezes que eu vou lá jogar, mais de 1 hora jogando, jogo um pouco, descanso e jogo, mas com 45 anos você precisa dar mais uma atenção para o seu corpo, tá? Então isso me ajudou bastante. Então eu levo 2 garrafinhas de água de coco e eu vou tomando durante ali o jogo, não apenas água. Então isso diminuiu drasticamente, eu não estou tendo mais cãibra, tá bom? Ok? Então, Fabi, eu não vou especificar aqui, eu acho que isso aí seria legal falar com o médico, tá? Eu vou dar uma ideia, por que eu estou até falando disso? Porque é uma coisa que eu poderia até dizer assim, meio que eu posso falar sem prescrição médica, porém, o meu pai, quando começou a ter muitas câimbras na panturrilha, começou também a fazer mais exercício, caminhar, eu falei com ele, pai, vai falar com o seu médico e pede para ele te prescrever o magnésio. E depois na consulta o meu pai me referiu, tá,
meu pai me referiu o seguinte, que o médico, olha, ele falou que ele nem pediu esse específico manipular hoje, ele me disse para eu ir na farmácia diretamente e pedir lá para o farmacêutico me dar quais opções você tem de cápsula de magnésio. Então, detalhes a mais precisaria falar com o médico, tá? Talvez até como não é algo considerado uma medicação que requer uma prescrição, então provavelmente até o próprio farmacêutico pode te orientar ali qual que você pode estar ingerindo, tá bom? Legal? Maria, como posso usar, que uso para combater a cãibra, tá? Então, basicamente, exercício regular, hidratação, você está sempre bem hidratada, tá? Tô citando aqui o potássio que tem na água de coco, tá? E também magnésio, que você pode falar com o seu médico ou até conversar com algum farmacêutico, porque como eu estou dando um exemplo real do caso do meu pai, então o médico falou assim, não precisa de prescrição para você tomar magnésio, pode ir direto na farmácia, e aí eu fui lá e ele me mostrou, agora eu não lembro, tá, gente? Mas ele comprou lá, não sei que marca, o farmacêutico indicou para ele lá, segundo conversaram, então é isso, tá bom? Legal, seja bem-vindo você que está entrando aqui agora. Então, eu falei até agora que essa dor entre as escápulas, ela pode ser de origem, vamos falar de uma maneira mais didática, né? De origem muscular. E aí agora eu vou falar da origem também, gente, das facetas articulares. Eu estou aqui agora em mãos com o modelo da coluna lombar, tá? Não é o modelo da cervical e nem da torácica, porque tem algumas pequenas diferenças muito básicas, mas eu posso usar isso aqui para ilustrar. Quem já viu esse modelinho aqui meu, ó, olha aqui, ó, esse é o modelinho da coluna, tá? Então eu tenho o corpo da vértebra, olhando de lado, ó, que é a parte da frente e a parte de trás, tá? O corpo da vértebra, eu tenho aqui a medula passando lá, olha só, olhando por cima, tenho a medula e tenho aqui as raízes, os gânglios, aqui chamado gânglio, onde é mais gordinho, e depois onde é fina, mais fininho, são as raízes da cervical, da coluna, não da coluna vertebral, não da cervical. E aí olhando aqui por trás, pessoal, olha só, olhando aqui você vai observar as facetas articulares. Eu aprendi uma vez com um colega ortopedista, o Rafael Barreto, abraço querido, super professor, top demais, cirurgião, um ortopedista aqui de coluna de Campinas, também ele é atleta, corre, faz atividades. E ele estava usando essa ilustração do triciclo. Então, eu quero que você pense que as vértebras é como se fosse, elas são 3 pontos de apoio, a ideia de um triciclo. Então, o corpo da vértebra roda da frente, e aí eu tenho as rodas de trás, olha só, para você observar, olha. Então, essa projeção óssea vai descarregar o peso aqui. Então, aqui você está vendo uma faceta articular da coluna lombar. Então, eu tenho o lado direito e esquerdo. Aqui você está observando a coluna por trás, tá? Olhando de trás, então. Então, a faceta, ela tem movimento aqui, ó. Essa peça é uma peça dura, mas eu vou aumentar devagarinho, ó. Ela é uma junta, gente, é uma junta, tá? Então, para quem não sabe, quando a gente fala, nossa, tem desgaste na coluna, o desgaste primeiro, maior, tá? Pouco ou médio, ele começa bem aqui na faceta, tá? Depois que ele pode degenerar a parte do corpo da vértebra, legal? E aí, então, eu falei que uma das causas dessa dor entre as paletinhas é a parte muscular. Então, você tem alongamentos. Eu tenho já vídeos postados, olha só. Se você tá com essa queixa, você pode usar uma bolinha de tênis, essas bolinhas mais molinhas aqui, bolinha de borracha. Eu tenho uma cliente que eu estava atendendo online, ela falou assim, olha, eu tenho a bolinha do meu cachorro. Ela foi lá, lavou e usou a bolinha. Você pode colocar entre as escápulas, fazer massagem ali na parede. Eu tenho já vídeos postados, só você voltar lá, já tenho eu ensinando isso aí. Mas hoje eu quero falar da parte que eu estou considerando mais importante, que eu estou vendo que outros profissionais, praticamente ninguém está falando, que é quando ela é da origem da faceta articular, tá? Quando eu tenho essa sobrecarga, então, aqui na cervical, pode irradiar dor lá para entre a região das escápulas. E daí muita gente me fala, Rodrigo, mas eu estou fazendo a da bolinha, estou fazendo alongamento, estou fazendo calor superficial, mas não está resolvendo. Opa, então a gente tem que ver se você não está com uma dor de origem articular, se não está vindo ali dessa articulação da faceta. E aí então eu vou já mostrar um artigo para vocês que eu separei aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar da coluna torácica, tá? Só um minutinho aqui, eu vou inverter minha tela para você observar comigo aqui, tá? Olha só o título desse artigo aqui, publicado na revista Na Spine, que é uma das melhores revistas de ortopedia do mundo, tá? Olha só, a articulação, que é joint, né? Articulação ou junta, tá? Articulação
da facetária, né, da torácica, o zigapofisial, como a gente fala em português, é um nome complicado, mas hoje simplifica faceta, tá? Então, faceta é padrões de dor das facetas articulares da coluna torácica. Essa seria uma melhor tradução aqui. E olha só, gente, nesse estudo eles pegaram pessoas, assim, o que quer dizer com voluntários normais, ou seja, as pessoas que não têm dor, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram injeção com uma solução salina lá nas juntas, tá? Vamos lá para aqui, para chegar nisso aqui, ó, nesses mapas aqui. Então, aqui eu estou mostrando a torácica, depois eu vou mostrar da cervical também, tá bom? Quem está falando que está com muita dor aí? A Maria Silva, 0102. Maria, então você está no lugar certo da dor cervical para a gente falar e resolver isso aí, tá bom? Te ajudar com isso aí, tá? Olha só, então o que você está observando nessa imagem aqui? Eles pegaram então 40 pacientes que não tinham dor, não tinha desgaste na coluna, hernia de disco, bicho papagaio, nada, não tinha nada, tá? Então, eu vou mostrar no meu modelinho aqui da coluna, olha só. Então, os pesquisadores vêm com uma injeção aqui, ó, bem lá na junta, e dá uma injeção, ele vai com a agulha lá, geralmente usa ultrassom para ver onde ele tá. Ele vai com a agulha bem aqui, ó, olha a pontinha da caneta, ó. Vai lá, ó, e injeta a medicação dentro da junta, gente, tá? Lá na faceta. E aí, o que acontece? Essa solução salina vai causar uma dor irritativa da faceta, tá? Então, por exemplo, aqui lembrando que esse aqui é o modelinho da coluna lombar, mas a faceta da torácica vai estar um pouco numa inclinação diferente, mas dá para ilustrar bem. Então, esses pesquisadores dão uma injeção aqui para saber quando eu irrito essa articulação, para onde que a dor corre, onde que causa dor. E aí, a gente vem para esses mapas aqui. Então, por exemplo, quando você vê aqui, ó, essa parte aqui, ó, que estaria mais em branco, tá? Olha o que acontece. Olha só, então se você, aqui seria a altura da torácica número 1, ó. Então as cervicais, aqui já começa a torácica 1, por isso que tem o T1 aqui, tá? Então se você pegar, por exemplo, entre a T1 e a T2, a pessoa vai sentir uma dor bem na região, ó, esse aqui, gente, olha, tá? É o desenho das escápulas, ó. Tá vendo essa linha tracejada? Isso aqui, ó, tá mostrando onde estariam as paletinhas das escápulas. E o romboide que eu mostrei antes, para quem tá entrando agora, perdeu, mas seja bem-vindo, o músculo tá aqui. Mas agora eu estou falando da dor de origem da articulação. Então, olha, ó, tensões nas facetas, olha, entre a T3 e a T4, essa parte preta pode doer, essa parte região entre as escápulas, ó, você tá vendo? Então, isso pode ser... Então, você pode estar com uma dor entre as escápulas que vem da cervical ou da torácica, tá? Que ela vai ficar naquela região, então a dor, ela corre. E eu estou falando de uma dor articular. A Maria está dizendo aí que ela percebe que ela tem acima da T1, sim, aí aqui seria na cervical, eu vou mostrar na sequência um outro mapa aqui. E aí é por isso que a gente consegue, então quando a gente vai falar sobre dor, a pessoa, onde você sente? Eu sinto ali. E aí a gente começa um raciocínio, se é muscular, se é articular, qual estrutura que possa estar irritada, tá? Lembrando que isso eu falo de uma maneira didática, tá? Olha aqui, ó, aqui eles estão mostrando no exame de imagem, ó, essa linha é agulha, tá? Certo? Aqui tá bem cabeluda essa imagem, mas seria mais ou menos o que eu mostrei com o modelinho aqui, ó. Certo? Aqui tá mostrando a agulha chegando aqui na junta para aplicar essa solução salina. E aí depois eles dão um mapa para a pessoa pintar. Deixa eu ver aqui se tem outra imagem nesse artigo aqui. Não, só tem aqui. Aqui de novo, olha só. Aqui, ó, a agulha, tá? Ela vai lá na faceta, tá? E onde eles aplicam as injeções ali. E depois dá esse desenho aqui do corpo para a pessoa, pinta onde você sente. Então eles pegam algumas pessoas, eles injetam só na T3, T4, e aí fala, pinta onde você sente a dor. As pessoas pintam, aí você tem uma média para saber onde a pessoa sente. Mas como eu estou falando da cervical em geral, vou mostrar agora uma imagem da cervical, tá? De um outro estudo aqui. E essa é uma imagem que corre bastante daqui, tem bastante aqui na internet. Aqui. Essa aqui, vamos lá. Seja bem-vindo você que está comigo até agora. Estou falando então, para você que chegou até agora, sobre dor entre as asinhas, as escápulas, tá? As famosas asinhas. Mostrei que isso pode ser de origem muscular primeiro. Quem leva a culpa é sempre o músculo romboide, tá? Isso está relacionado ao uso. E agora eu vou mostrando das partes articulares, porque eu vi que
praticamente ninguém tem falado disso. Às vezes você está fazendo várias técnicas que vão trabalhar mais a parte articular, a muscular não está tendo resultado. E aqui, gente, olha só, um estudo clássico aqui também, olha, da cervical. Olha lá de novo, olha só. Ó, articulação facetária cervical. E aí é o mesmo padrão, a Maria que estava falando aí. Oi, Sandra, tudo bem, querida? Olha só, então olha só, quando você vai dar uma injeção lá, vamos mostrar de novo, olha aqui, ó. Então vamos supor que aqui, ó, fosse a faceta articular da primeira para a segunda vértebra. Então a gente chama de C1, C2. Nessa junta aqui, então, já vou começar, gente, da C2, C3, porque a C1, C2 a gente não tem acesso ali. Vocês veem que os estudos começam da C2. Então, olha, entre a C2 e C3, se você fizer lá a estimulação, a pessoa pode sentir dor aqui, ó, tá? Aí, obviamente, vai descendo, porque desce a inervação, tá? Tudo bem, Sandra? Tô bem, e você? Então, olha só, entre a C3 e C4, ó, vai descendo, fica mais a lateral, olha. Entre a C4 e C5, vai descendo, ó. Olha só, entre a C5, você já tá entrando na região entre as escápulas, tá vendo? Tá? Entre a C6 e C7, ó, olha, às vezes você tá sentindo nessa região aqui, e como a gente diz de uma maneira mais assim, mais didática, mais simples, pode ser que exista uma irritação da articulação entre a C6 e C7 aqui, ó, que eu disse que os pesquisadores injetam uma solução salina, e você às vezes tá tendo uma dor ali entre as escápulas, na região torácica, mas que vem da cervical, de origem articular, tá? Então por isso que é importante entender que isso pode acontecer, tá? E indo então para a parte, eu queria ensinar agora 2 exercícios que vão ajudar para você que está com uma dor entre as asinhas e talvez você nem sabia, tá? Talvez seja por uma sobrecarga ali nas articulações facetárias da cervical, tá? Porque lembre-se que essa região entre as escápulas é considerada região cervical. Então, quando eu falo sobre dor cervical, quando eu falo sobre o meu curso C8X Viver Sem Dor Cervical, gente, lá tem tudo. Você vai melhorar a região do pescoço, a região entre os ombros, a região torácica, tá? Não tem como você tratar dor cervical, tá? Sem você trabalhar a região das escápulas, a região dos ombros, a coluna torácica. Então tá tudo ligado, tá? Músculos, articulações, tá? A Sandra está dizendo aqui que sente dor aqui na região cervical e torácica, sim. Então, obviamente, acredito que esses exercícios que eu vou passar aqui vão te ajudar, certo? Farias Glad. Eu sofro com bruxismo, tá? Tem exercícios já também aí no meu canal para bruxismo, tá? Eu coloquei um tema para chamar a atenção, só diga adeus ao bruxismo, volta lá depois que você vai achar, tá bom? E tiver dúvida, Gladys do Uruguai, seja bem-vinda. Eu entendo o espanhol, mas falo portunhol, tá? Então não vou nem me arriscar aqui. Mas como você escreveu, em espanhol, né? Tenho pinzamento cervical. Eu consigo ler e falar um pouco, tá? Seja bem-vinda, acho que é isso, né? Gente, pode dar risada, porque eu não falo espanhol, não. Em inglês, que eu dou aula há muito tempo, já eu fico mais tranquilo, tá? Então, gente, olha só. Então, olha só, Gladys, Farias Gladys, como o nosso português e espanhol é bem semelhante, já fica ligada que em breve eu já tô, em março agora, eu já vou abrir a segunda turma do meu curso Viver Sem Dor Cervical. Então, é cervical, torácica, aquilo lá tá junto, tá? Vamos então para a parte prática. Então, eu estou dizendo para você que você pode estar com uma sobrecarga articular, tá? Então, depois a gente vai falar bastante português. Você pode estar com uma sobrecarga articular que gera dor lá entre as escápulas, pode ser na região cervical. Então, eu queria ensinar aqui 2 exercícios para ajudar você que vai trabalhar essas articulações da cervical, que vai ter um efeito aí em ajudar as pessoas na coluna torácica, ou seja, que as escápulas estão nessa altura aqui atrás, então, mas é região torácica, é região cervical, a gente chama de região cervical, tá bom? Então, quando dói ali, é considerado também dor cervical. Então, vamos lá. Primeiro exercício, ele é muito simples, tá? E, gente, eu vou ter que usar com muito carinho essa frase, não se engane. Tem gente que quer fazer uma série de exercícios e tirar a dor com a mão. Isso é ótimo quando acontece. Tá? Também a minha esperança é essa, mas não é a realidade para a maioria. Às vezes você precisa dar mais estímulo, tá bom? Assim como, por exemplo, se você for comer um pedacinho de banana, ó, não é um pedacinho às vezes que vai satisfazer a sua fome.
ou sua vontade de comer um doce, uma fruta. Então, você precisa lembrar que o nosso corpo precisa de estímulos, então você precisa fazer mais vezes, tá bom? Vamos lá então para a parte prática? Olha que legal. Você pode fazer sentada ou em pé, tá? Então, olha só, eu vou colocar a minha mão apenas para guiar o meu pescoço a distância, tá? Uma referência. Então, eu vou aqui, olha, projetar a minha cabeça para trás. Eu não estou mexendo a minha mão está parada, tá bom? Está parada. Então, por exemplo, você pode ver que como eu trabalho, todo dia eu cuido da minha mobilidade, eu tenho uma boa mobilidade da cervical. Há pessoas que consomem, nossa, mas eu não movimento quase nada, não tem problema. Usa essa frase, trabalhe com o que você tem, tá? Então, mobilidade da cervical. Quando você faz esse movimento, você está produzindo um movimento de deslizamento lá nas facetas, tá? Então, isso pode ajudar na dor entre as paletinhas, as asinhas, tá bom? Então, isso ajuda bastante, A gente tem mais coisas por fazer, mas eu quero falar de 2 hoje, tá? Então, olha só que super simples. Você pode fazer isso na fila do supermercado, no pão, trabalhando no computador. Você não precisa da mão, gente. A mão é uma referência, tá? Então, você pode fazer sem a mão. Tenta relaxar o seu ombro, é só a cabeça. Você vai ver que existe esse exercício, que eu já postei também, que você pode fazer ele contra a gravidade. Quando você deita para baixo e aí você apoia as mãos, você faz esse movimento. Imagina que você se deitou na sua maca, no chão, no tapete, e você faz o mesmo movimento que a gente faz a retração da cabeça, né? Tecnicamente, é o movimento de levar a cabeça sem levantar o queixo, tá? Isso aqui é a extensão, a gente quer a retração. Então, essa é uma técnica que pode ajudar. Outra coisa que pode ajudar você que está com essa queixa, você pode usar a sua mão, tá? Usa essa mão aqui, apoia no queixo, a mão atrás da cabeça aqui, ó. E você vai fazer o que, ó? Você vai fazer esse movimento, ó. O queixo para trás e a outra mão da cabeça para cima. Olha só. Procure deixar a sua boca levemente aberta, não vai apertar os dentes. Especialmente, eu esqueci, desculpa, só o nome aqui que falou que tá a Fabi, né? Com bruxismo, tá? Então, olha só. Isso aqui, ó. Esse movimento vai também causar uma mobilização ali nas articulações, tá? Então isso vai ajudar. O Igor, no caso de ter artrodese em C5 a C7, pode fazer? Você pode. Sabe por quê? É importante a gente falar disso, tá? Primeiro, para quem não sabe o que é artrodese, imagina o seguinte, que a pessoa sofreu algum trauma e o médico vai pegar pinos metálicos, né? E vai travar a articulação. Vamos supor, essa aqui, ele coloca 2 hastes metálicas, não movimenta mais essa junta, ou às vezes mais ou menos, tá? Você pode fazer uma artrodese, uma fixação da articulação, assim, de um segmento, 2, 3 ou mais. Depende aí da sua necessidade que o cirurgião vai ver, tá? O que acontece é o seguinte, quando você faz a artrodese, é para você voltar para sua vida normal, certo? Obviamente que você, por exemplo, você não vai pegar, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, fazer uma força muito forte. A gente está fazendo aqui, todas essas mobilizações são sutis, tá? Então, é esse movimento. O que acontece, Igor, e obrigado pela pergunta, porque é uma excelente pergunta, quando a pessoa tem artrodese, quando ela for fazer os movimentos, onde está travado, ali não vai ter movimento, mas as outras vão se movimentar. Entendeu? Então, assim, desde que seja bem suave o movimento, como deve ser mesmo para quem não tem, tá bom? Então, e aí, estética indiana era maravilha, tudo bem? Então, você pode fazer isso, tá? É bem suave mesmo, tá? Não é para ser grosseiro, é bem suave, tá? Vou fazer mais uma vez, olha, qual que é o primeiro? Isso aqui, ó, esse é o primeiro exercício, tá? E no segundo agora, você apoia no queixo, a mão para cá, ó. Preste atenção, Igor, que parece que eu estou fazendo o movimento do sim, tá vendo? Só que o meu pescoço não está se movimentando. A cabeça se movimenta, só que como eu estou usando a mão, então eu tenho um pouquinho de movimento. Olha só. Se eu fizesse uma flexão da cervical, eu estaria fazendo assim, né? Ó, flexão da cervical, ó. Extensão da cervical. Ó, extensão da cervical. Agora não, eu estou fazendo uma mobilização, que é só o movimento crânio-cervical, só a cabeça, e aí eu boto um pouquinho conforme o meu conforto. Ó.
Então, a hora que eu chego, que chegou no finalzinho confortável, tá bom. E ali você faz esse movimento suave, tá? Sempre recomendo você faz 10 vezes, depois descansa um pouquinho, faz mais 10 vezes, aí você pode fazer isso lá no seu trabalho, digitando, né? Outra coisa que é legal, semáforo, gente. Quem que não pega trânsito hoje, né? A maioria de nós pega trânsito para ir para o trabalho. Então, no semáforo, parou, você vai lá e já faz, ok? E aí, então, eu ensinei 2 exercícios, né? Para trabalhar a parte articular, esse aqui de retrair, certo? Esse aqui de mobilizar, ok? E aí tem também o exercício de rotação, que você pode fazer ele suave também, ok? Olha aí, a Aline está chegando aí já no final da live, tô partindo aqui para o final, daqui a pouco eu tenho que sair já para atender. Então, olha só, eu tenho mais um que eu quero passar para você, que é o movimento de rotação, certo? Que você vai usar sua mão suave, então você vai até o final confortável. Então vamos supor, nossa, cheguei aqui no meu limite, ou onde começa uma dor, um leve desconforto, e ali com a mão, olha, você roda com a mão ajuda, leva até o finalzinho confortável e relaxa. Leva até o finalzinho e relaxa. Tá? Você tem que realizar o movimento com a cabeça. A mão está dando uma assistência, tá? A mão chega no finalzinho, tem um finalzinho, tá? Ó. Você pode fazer para os 2 lados, tá? Inclusive você pode até fazer o teste agora. Vira para os 2 lados. Qual que é a amplitude normal? 90 graus, tá? Daqui eu virar a cabeça, o normal é virar 90 graus, tá? A média da população vai trabalhar menos. A média vai trabalhar menos e é normal, tá? Inclusive, as pessoas com mais idade, a gente vai perdendo um pouco da amplitude de articulação. Então, às vezes, você movimenta até menos, mas vai até onde você consegue, tá? Então, você chegar lá e assim, ó, ajudar com a mão, olha, que simples, ó. Ajudar um pouquinho, ó. Você vai sentir que tem uma leve rigidez na articulação. Então, aquele pouquinho, gente, mas tem que ser bem pouquinho mesmo, pouquinho, devagarinho, tá bom? E aí, Carlos, tudo bem? Chegou aí pro final da live. Gente, eu preciso encerrar que eu vou atender. Então, essa é a primeira live dessa série que eu vou fazer para ajudar as pessoas que estão com dor, então, ali entre as paletinhas, entre as escápulas, tá? Eu falei primeiro que ela pode ser de origem muscular, sobrecarga dos músculos e uso, fadiga. Falei dessa parte bioquímica, dei algumas dicas. Você pode falar com o seu médico de prescrever magnésio, você pode tomar água de coco, tem bastante potássio, porque contribui na contração muscular. Se você é aquele tipo de pessoa que tem excesso de uso no padrão tipo escritório ali. Tá? E aí passei depois 2 exercícios, então, para trabalhar essa parte articular de automobilização, que você pode fazer sentado. Então, primeiro, retração da cabeça, certo? O segundo, aqui, na verdade, são 3, né? E esse com uma rotação assistida. Então, você roda com a mão, você ajuda um pouquinho até o final, volta, certo? Sempre faça 10 vezes. Se você sentiu que tá muito dolorido, então você deve ir devagarinho. Mas sempre lembrando que você deve ir devagarinho, pensando em progredir, tá bom? Sandra dizendo se vai ser sempre nesse horário. Não, Sandra. Geralmente eu faço conforme eu tenho aberturas na minha agenda. Tem dias que eu faço mais um período da noite. Tem pessoal que está trabalhando, não pode participar agora, depois fica gravado. Fabi, ainda não sei também sobre todos os dias, porque eu estou aqui de acordo com a minha agenda, como eu disse, né? Tenho clientes fixos, tem cliente online, cliente presencial e a domiciliar também. E tanto que agora eu estou indo aqui atender uma cliente na casa dela. Então, assim, não dá para eu deixar fixo ainda, né, nessa nossa vida, mas eu vou avisando, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Me ajuda depois compartilhando, mas mais importante é você fazer, tá? Mesmo você que não tenha dor, você pode fazer preventivamente. Sabe por quê? Exercício é o melhor remédio. Gente, beijão para vocês. Obrigado. Fabi, sim, pode fazer todos os dias. Você não escova os dentes todos os dias? Vamos terminar com essa, Fabi. Fabi tá aqui, deixa eu ver. Fabi, você tá com batom e cabelo penteado? Porque aí você entra comigo aqui ao vivo. Vamos ver. E aí, Fábio, eu que agradeço aí, espero que tenha contribuído aí com você. Deixa eu ver se... Minutos? Te mandei o convite aí, vamos ver. Aí, eu já te mandei o convite, tô esperando. Vamos lá, eu tenho 2 minutos, eu tenho que encerrar. Tem que encerrar. Tá lá, tá trabalhando no computador, já mostrei ela, já se entregou. Já se entregou, tudo bem? Amiga, Vou eu fazer uma estou pergunta para trabalhando. você.
fazer uma pergunta para você. Em média, quantas vezes ao dia você come? Você se alimenta? Três, Umas quatro, 5. cinco? Quantas vezes você escova os dentes ao dia, em média? Duas, três? Quantas? No mínimo umas 3. No mínimo umas três. Você usa os seus dentes 5 vezes ao dia, em média, e você faz de 2 a 3 manutenções diárias, correto? Correto. Fabi, quantos movimentos você faz com a cervical durante o dia? 10.000, 15.000, 20.000, Inúmeras. 30.000? Inúmeras, né? Talvez incontável. E quantas manutenções diárias você faz para o seu pescoço, a cervical, que você usa inúmeras em relação aos seus dentes? Entendeu como que a gente tem que pensar? Sim. Certo? Então, o segredo é você lembrou, trabalhe um pouquinho. Especialmente se de vez em quando você sente dor, tensão, rigidez, tá? Até eu tô vendo o computador aí, você deve fazer uso no trabalho, no dia a dia, Sim. todo O dia inteiro. usa. Fez sentido para você isso? Sim, total. Fez Muito sentido? bom. Então você tem que. Quando eu ensino, falo para as pessoas sobre o viver sem dor, tem muita gente que não entende. Ah, não, mas não é impossível viver sem dor. Eu falei assim: não, viver sem dor é possível. Sentir dor que é impossível, porque é uma defesa do corpo. Sim. Porém, há coisas que você pratica que você pode o quê? Você pode entrar no padrão de não ficar com aquela dor o tempo todo, dependendo de medicação o tempo todo. Assim como é possível viver sem cárie se você aumentar a sua higiene bucal. Sim. Por isso que eu uso essa analogia simples. Ficou claro? Sim. Perfeito. Eu quero Muito agradecer a obrigada. sua presença e fale para mim, você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira falar para a gente Não, encerrar? não. Foi uma live sensacional. Muito obrigada por essa disposição toda. De nada, eu que agradeço aqui, fico muito feliz que você gostou e espero que tenha ajudado, mas novamente o principal é para você praticar. Sim, começarei hoje. Legal. Você mora em que cidade? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, tá? Deve tá fresquinho aí. Eu já fiquei aí Uns várias vezes já. 42 graus, mais ou menos. 42, verdade. Haja sorvete para quem gosta lá do famoso, a cerveja lá do Pinguim Do lá, né? Pinguim. É isso mesmo. Legal. Querida, obrigado por ter entrado então. Ótimo dia. Pratique aí durante uma Obrigada. semana. Olha só, vamos colocar uma média? 3 vezes ao dia, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. E quando você lembrar, você dá um estímulo. Depois de uma semana, você me conta como é que tá. Perfeito. Tá bom? Tá joia. Obrigada, Legal. doutor. Obrigado, viu, querida? Bom trabalho para você e ótimo dia. Igualmente, Obrigado pela tudo de entrevista. bom. Tchau, Gente, tchau. beijão. Tô saindo que eu preciso atender e bom trabalho para todos. Valeu. Obrigado.